Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma semana com a graça de Deus, com as bênçãos do Senhor, nos fortaleceu. Mais uma semana para nós estarmos aqui para falar do amor de Deus, a palavra do Senhor. Espero que toda semana você tenha sido edificado com as palavras que nós temos colocado aqui no canal, porque a Michelle não tem nada a não ser o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que nos dá a mensagem. Esse é o nosso propósito, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir aqui neste canal. E que assim como os outros dias, mais essa semana, a palavra ela possa falar no seu coração, que ela possa ir de encontro com aquilo que você está vivendo, passando, aquilo que você está enfrentando. E eu queria deixar aqui mais uma semana a palavra do Senhor ao seu coração. Mas antes disso, eu quero agradecer vocês que se inscreveram nesse canal, que tem sido um trabalho de formiguinha, que toda semana Deus tem preparado, Deus tem abençoado um novo inscrito para o canal, uma pessoa abençoada que sempre ouve a mensagem e vai lá e deixa o like. Então eu sou grata pela tua vida, eu agradeço a Deus por cada um de vocês que tem me ajudado a esse canal cada dia mais fortalecer a minha vida e fortalecer a sua vida. E hoje eu queria compartilhar aqui com vocês no livro de João, capítulo 11, uma história que a maioria de vocês já conhece, aonde fala sobre a morte de Lázaro. Isso mesmo. Hoje eu quero falar com você através da vida dessa família aqui, através da vida deles, que é o nosso tema dessa semana. Quanto mais intimidade, mais provações. É isso aí. Quanto mais intimidade nós tivermos com Jesus, mais nós vamos ser aprovados. É forte, né? Isso mesmo, por isso que eu escolhi esse tema. Porque muitas das vezes nós achamos assim, eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel a Deus e eu vou estar livre de todas as provações. Não, nós não vamos estar livres de todas as provações. Aqui nessa terra nós vamos passar por lutas, dificuldade, enfermidade, mas o mais importante disso, que quanto mais nós passamos, quanto mais nós lutamos, mais intimidade, mais fortalecimento, mais perto do papai nós chegamos. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui nesta semana. A história dessa família, uma família que tinha intimidade com Deus, que tinha intimidade com Jesus, uma família que era amigo super íntimo de Jesus. Por isso que eu disse, quanto mais intimidade, mais aprovação. E hoje eu quero te dizer como prova na Bíblia, porque quanto mais a gente tem intimidade, mais nós somos provados. Olha só essa família aqui de Lázaro, Marta e Maria, eu acredito que você já ouviu falar. Essa família passou por uma provação, mesmo ele sendo amigo de Jesus. Jesus já tinha visitado a casa de Marta, de Maria, por algumas vezes, como a Bíblia relata. Eles eram amigos de Jesus. Mas certo dia, Lázaro fica muito doente. Lázaro era irmão de Maria e de Marta. E ele fica muito doente e ele chega a falecer. E Marta manda buscar Jesus, mande que avisa Jesus que aquele amigo querido, ele não está bem, que ele está já às pressas de morrer. E diz que essa mensagem naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tinha telefone. Naquele tempo eram as pessoas que iam umas às outras entregar a mensagem ou por escrito ou pela fala. E diz que essa mensagem chega até Jesus. Mas Jesus tinha acabado de sair dali também, tinha acabado de sofrer uma perseguição.
mas ele estava longe. Ele, naquele momento, Jesus não podia parar o que ele estava fazendo para chegar na cidade enquanto Lázaro estava doente, enquanto Lázaro estava enfermo. E eu queria deixar aqui para você o que a palavra fala. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordar. Seus discípulos respondeu: Senhor, mas se ele dorme? Se ele dorme, vai melhor. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente, porque não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado de Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também morrer com ele. Porque Tomé falou, também vamos morrer com eles. Porque eles já tinham passado por ali, não aceitaram a palavra do Senhor, apedrejaram eles e Jesus estava falando, vamos voltar lá de novo. E Tomé falou, nós vamos morrer. Mas alguns versículos antes, Jesus fala, ele dorme, ele morreu. Mas isso não é para a morte, mas é para que a glória de Deus venha a ser manifestada, isso mesmo. E ao chegar lá, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias em Betânia, e disse a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, confortá-las elas. Então, quando Jesus chega ali na aldeia deles, Lázaro já estava dentro daquela pedra, dentro daquele lugar o qual os corpos ficavam ali, daquela caverna. E quando Jesus chega ali, ele já não tinha mais o que fazer aos olhos de Marta, de Maria, aos olhos de todos. Todos estavam ali consolando Marta e Maria, mas aos olhos deles não tinha mais o que fazer. Mas quando Jesus chega lá, Marta fala, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse Jesus, o meu irmão vai ressuscitar. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei. Ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus estava liberando uma palavra para ela, não, Marta. Eu não cheguei nem adiantado e nem atrasado. Eu cheguei no momento certo. E como Jesus já tinha falado, aquela morte não era para tristeza, não era para um momento difícil na vida deles, mas era para que a glória de Jesus viesse, o nome de Jesus viesse a ser glorificado. E quando Jesus fala que ele há de ressuscitar naquele grande dia, Jesus fala, mas se você crer, ele pode ressuscitar antes. E Marta, assim como eu e você, se a gente vê alguém dentro do caixão, nós estamos num velório, e alguém chegar e falar, você crê que ele pode ser ressuscitado? Você vai falar, não, já morreu, tá dentro do caixão, como? Como que você vai acreditar? Ou se você tá lá no enterro e já cavou, já tampou, como que a pessoa chega? Você crê que ele pode ser ressuscitado? Eu vou tirar ele daí agora. Como que você vai falar que crê? Não, você vai falar, não, eu não creio. Eu creio naquele grande dia, quando Deus irá de voltar, eu creio que ele há de ressuscitar. Marta, ela estava sofrendo demais. E ela estava ali falando, por que o Senhor não estava aqui quando isso aconteceu? Porque Marta, Maria e Lázaro, eles tinham uma intimidade, eles tinham uma amizade de muito amor. E Marta, ela acaba ali se fragilizando porque ela tinha pedido para trazer Jesus. Na hora que ela vê Jesus, ela fala, por que o Senhor não estava aqui? Se o Senhor tivesse, eu sei quem o Senhor é. O Senhor ia curar o meu irmão não ia estar morto, nós não estaríamos vivendo, passando por essa situação. Ela quis dizer, por que o Senhor não chegou a tempo disso tudo acontecer? Por que, Senhor? É aqui que eu quero falar com você nessa mensagem.
Porque há muitas coisas da nossa vida que nós achamos que é no nosso tempo, que é da nossa forma, que é do nosso jeito. Olha só, Jesus recebe a notícia, Jesus sabia o que estava acontecendo. Se Jesus queresse, ele tinha ido imediatamente, ele não tinha permitido que ela sofresse tanto, Jesus não tinha permitido que colocassem ele, que enfaixasse ele, Jesus não tinha permitido toda essa dor, todo esse constrangimento. Mas Jesus fala que aquilo ali que aconteceu não era para tristeza, não era para morte, mas era para que o nome de Deus seja glorificado. Então, Deus quis dizer: filha, isso vai ser só um testemunho, eu vou agir, eu vou ressuscitar ele, mas não naquele grande dia, eu vou ressuscitar ele agora, hoje. Porque o nome de Jesus precisa, o nome de Deus precisa ser glorificado através do filho dele nessa terra. E foi isso que Jesus fez. Só que muitas das vezes nós estamos, mais uma vez, como Marta. Nós estamos tão desanimadas, tão entristecidas, tão angustiadas, tão cansadas das situações que estamos vivendo, passando, que nós não cremos no que Deus pode fazer, no cenário que Deus pode mudar, na cura que Deus pode trazer na nossa vida. E Marta fala: Jesus, acabou, não tem mais o que fazer. Eles já estavam ali, estava cheirando mal, estava fedendo, o que o Senhor pode fazer agora? Ela estava tão machucada, tão debilitada, sofrendo tanto pela vida daquele irmão dela. Mas disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha só a pergunta que Jesus fala no momento mais difícil que Marta está passando. Olha a pergunta que ele fala: você crê em mim, filha? Você acredita em mim? Que aquele que vive, você crê que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá? Você acredita que mesmo Lázaro estando morto, ele pode viver? Olha só o que Deus pergunta para ela e que Deus está perguntando para nós também. Você crê em mim, filha? Ainda que os seus sonhos, os seus projetos, você olha e fala: não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer, não há mais solução. Mas Jesus está dizendo: se você crê, vai viver. Se você crê, essa enfermidade, ela não vai ser para a morte, mas ela vai ser para que o meu nome venha a ser glorificado. Olha que tremendo o que Deus faz, o que Deus pergunta. E a palavra fala, ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então ela sabia que ele era filho de Deus, ela sabia do poder que ele tinha. Por isso que ela manda chamar ele antes que ele morresse. Porque aos olhos dela, às vistas dela, depois que morresse, não tinha mais o que fazer. Labassurecante arabás. Porque há situações, há circunstâncias na nossa vida que muitas das vezes nós olhamos e nós falamos: Deus, por que o Senhor permitiu? Por que tanta dor, tanta tristeza? Agora não tem mais jeito, é o meu fim, acabou a minha história, acabou o meu sonho. A gente olha e fala: por que, Senhor? Por que, Deus? Por que, Jesus, o Senhor não chegaste antes dessa situação acontecer, dessa enfermidade chegar na minha casa? Quantas das vezes eu e você questionamos a Jesus, a Deus, o nosso Pai, o porquê que nós estamos passando por certas situações? Nós questionamos Deus. Muitas das vezes nós falamos: será que é isso que eu mereço, Pai? Passar por isso? Viver tudo isso? Mas Deus permite que Marta e Maria passem por tudo isso, para nos ensinar que não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus.
Jesus, como eu disse para vocês, ele poderia ter chegado antes, mas ele falou: não, eu não posso parar o que eu estou fazendo. Eu vou lá, é minha amiga, é minha família que eu tanto amo, mas eu preciso fazer o que o meu pai me mandou fazer antes de eu ir até lá. Por isso que eu falo, quanto maior for a intimidade com o Pai, maior vai ser ali a provação que nós iremos passar, porque Deus prova Deus corrige aqueles o qual Ele ama. E Deus permitiu que Marta e Maria e até Lázaro viessem viver essa situação para eles poderem entender o tão grande Deus é, que Ele pode ressuscitar. Às vezes você se encontra aí desesperado com uma situação, às vezes você se encontra aí num estado que você não aguenta mais tomar remédios, você não sabe mais o que fazer. Às vezes o seu casamento, os seus sonhos, os seus projetos, você olha e fala: tá tudo acabado, essa enfermidade não tem cura, os médicos já deram laudo, falou que acabou, não tem mais o que fazer. Mas eu venho aqui hoje como um instrumento de Deus para falar para a sua vida, homem e mulher de Deus. Essa enfermidade não é para morte, mas é para a glória de Deus. Eu quero te dizer, quantos mais íntimos de Deus, mais seremos aprovados. Mas saiba que aquela enfermidade, o nome de Deus foi glorificado. Todos olharam e falaram: vai morrer, já morreu, fede, tá cheirando mal. Às vezes as pessoas olham para a situação e o cenário, a circunstância da sua vida e falam: eles não vão vencer. Olha lá o que aconteceu na vida dela, não adianta. O médico já falou que acabou, que não tem mais situação, vai desligar os aparelhos. Mas Jesus nos traz aqui hoje para dizer: não, para mim nada é impossível. Quantas e quantas pessoas sofrendo, achando que é o fim da história, achando que acabou, achando que não tem mais jeito, que não tem mais cura, que não tem mais esperança. Às vezes você saiu de casa e está falando: Deus, meu casamento acabou, o que será de mim, dos meus filhos? Eu não sei o que fazer, Senhor, mas Deus está dizendo: tudo isso que eu tenho permitido te passar é para a glória de Deus. Deus não permite que nós não passamos nada, a não ser que o nome dele seja glorificado. Você acha que Jesus estava contente com aquela situação de ver eles ali chorando, sofrendo? Não, ele não estava, porque era amigo deles. Jesus o amava. E olha o que a palavra diz aqui: e depois de dizer isto, foi para casa e chamou a Maria e disse: mestre, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria se levantou depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa, saiu. Os judeus que estavam confortando ela na casa dela seguiram, suponhando que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostou-se a Jesus e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mais uma vez ela se prostra diante de Jesus e fala: Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria vivendo e nem passando essa situação. Jesus, onde o Senhor está? Porque muitas das vezes na minha vida e na sua vida, nós nos perguntamos: aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Que não está vendo o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, só que no momento de dor, no momento de mais tristeza, nós não conseguimos enxergar que Jesus está conosco. Nós não conseguimos enxergar. E a palavra fala que quando Maria fala, se prostrou aos pés dele e disse: se o Senhor estivesse aqui,
não tinha acontecido isso. E ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-os. Onde colocaram ele? Nesse momento a palavra fala que Jesus chora junto de Maria e Marta. Ele se compadece daquela dor, daquela família, porque ele era íntimo daquela família. Ele sempre estava ali com aquela família. Sempre que ele estava naquele povoado, ele visitava aquela família. Ei, muitas das vezes não é porque nós vivemos dentro da presença do Senhor. Muitas das vezes não é porque jejuamos, oramos, que nós vamos deixar de passar a provação. Muitas das vezes o Senhor nos permite passar por algo, viver situações, para que lá na frente o nome dele venha a ser glorificado, o testemunho venha a ser contado, da graça e do poder e da manifestação de Jesus sobre a nossa vida. Muitas das vezes não entendemos a dor, não entendemos a necessidade que estamos vivendo, questionamos a Deus porque a primeira coisa que elas fazem, ela fala: se o Senhor estivesse aqui, não tinha morrido. Deus nos prova através disso. Filha, filho, não é no seu tempo, mas é no meu tempo. Não é na sua hora, mas é na minha hora. Não é do seu jeito, mas é do meu jeito. Como eu já disse para você, Jesus poderia ter vindo antes e nada disso tivesse acontecido. Mas não haveria testemunho para contar se não fosse dessa maneira. Não haveria olhos para ver o milagre de Deus. E Jesus pergunta: onde colocaram ele? Onde colocaram? Vem e vê, Senhor. E responderam eles: Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Todos viram Jesus chorando com aquela família, ele sentindo a dor delas. Porque quando nós choramos, quando nós sofremos, Jesus também chora. O Pai também fica olhando para nós e fala: minha filha, calma. Calma, que não é na sua hora, não é no seu momento. Calma, tenha paciência. Então, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que o homem morresse? Olha só. Sempre vai ter um para questionar o que você está vivendo. Sempre vai ter um que vai sempre vai ter um que vai olhar para você, filho e filha, e vai duvidar que o Senhor é contigo. Sempre vai ter uma pessoa que vai olhar e vai falar: olha, ele já fez cego enxergar, agora ele tá aqui chorando. Por que ele não veio antes? Por que ele deixou essa família sofrer? Sempre vai ter um que vai questionar: olha lá, ela tá vivendo quantos anos dessa mesma forma, dessa mesma maneira? Quantos anos ela tem buscado pelo marido e nada acontece na casa dela? Quantos anos ela busca por algo e nada acontece? Sempre vai ter pessoas que vai questionar aquilo que você está vivendo, o que você está passando. Mas é necessário que essas pessoas vejam o que você está passando e o que você está vivendo. Porque quando chegar o tempo de Deus sobre a sua casa e sobre a sua vida, é necessário que eles estejam todos ali para ver o que o Pai irá de fazer sobre a tua casa, o testemunho que Ele vai dar sobre a sua vida. E a palavra nos fala aqui no versículo 38, Jesus outra vez profundamente comovido até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E quando ele chega ali dentro daquele sepulcro que tem uma pedra enorme ali na frente, ele mandou tirar aquela pedra. Jesus mesmo podia ter pedido para o Pai remover, mas eles falam: tiram. E quando Jesus toma essa atitude de remover a pedra, todos que estavam ali, a primeira foi Marta: mas Jesus, não faça isso, ele cheira mal, já tem 4 dias que Lázaro está aí dentro, já cheira mal, está fedendo, Jesus, não faça isso. E disse Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Olha só,
Deus remove aquela pedra, Deus pede para tirar aquela pedra. Todos começam a olhar e começam a dizer: não, está morto, não pode ressuscitar, porque tem coisas na nossa vida, tem coisas dentro de nós que nós olhamos e falamos: está podre, está fedendo. Mas é necessário que Jesus chegue no momento certo para remover a pedra, para curar, para ressuscitar aí dentro de você, mulher. Oh, Espírito Santo, oh, papai querido, Jesus está falando conosco. É necessário remover a pedra para que você venha ressuscitar. Jesus está removendo a pedra que está nos atrapalhando de viver tudo aquilo que Deus tem para nossa vida. Então tiraram a pedra e Jesus olhou para o Pai lá em cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui estava, para que eles creiam no que tu me enviaste. Jesus podia ter falado: abra a sepultura, Lázaro, sai para fora. Não, ele olha e fala: Pai, o Senhor sempre tem ouvido a mim, tudo que eu peço. Mais uma vez eu te peço, Pai, faz a tua vontade e o teu querer, se for da tua vontade. Jesus faz um pedido de filho para que todos venham ver. Sabe que Deus está dizendo para nós: filho, chega diante de mim e pede ao Pai o que tu queres que faça. Porque quando nós chegamos diante do Pai, fazemos um pedido a Ele, Deus não nega um pedido de um filho teu. E quando Jesus pede para o Pai: Pai, faz a tua vontade, Deus libera aquela permissão para que todos venham crer o poder de Deus. Porque ele veio ali para cumprir isso e para que todos pudessem ver: filhos, olha, eu cheguei diante do meu Pai e pedi para ele que vocês possam ser da mesma forma, igual eu estou fazendo. Chega diante do Pai, seja qualquer situação. Eu quero te dizer: estava morto, estava cheirando mal, mas o Senhor, antes de tirar a pedra, ele disse: se você crê em mim, se você crê em mim, há de ressuscitar, há de voltar a viver. Mas Marta disse: eu sei, naquele grande dia. E Jesus disse: não, Marta, não é naquele grande dia, é agora, é hoje que eu faço, que eu tiro, que eu removo a pedra, Marta, é hoje. É hoje que o Senhor quer que nós confiamos nele, é hoje que o Senhor está te chamando para fora. E a palavra disse: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto em um pano. E disse-lhe Jesus: tire a faixa dele e deixam ir. Olha só, oh Espírito Santo, estava morto, cheirava mal, já estava ali 4 dias. Olha o que Deus fez. Deus, ele pode. Não há nada impossível. Eu venho através dessa palavra. Como Jesus perguntou para ela. Olha o que Jesus perguntou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Se você crê, homem e mulher de Deus, se você crê, toda essa situação que você tem vivido, Deus vai começar a remover as pedras. Quando é removida aquela pedra, Jesus fala: Lázaro, sai para fora. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Como o tema dessa mensagem, a intimidade nos traz, quantos mais íntimos de Deus, mais provações. Aquela família era íntima de Jesus, mas eles tinham que crer realmente quem era Jesus. Lázaro morreu depois, novamente, morreu. Aconteceu outra situação, ele morreu. Mas daquela que o Filho de Deus veio ao mundo para se manifestar, a graça dele, ele cumpriu, ele ressuscitou. E o que eu quero te dizer com essa mensagem:
Não há nada que o Pai não possa fazer, não há nada. Aquele homem, você tem noção, ele estava morto, mas ele estava ali para ver a fé daquelas mulheres, para que todos aqueles que estavam em volta, que julgavam ele, que ele não era filho de Jesus, ele falou, não, Pai, manifesta a tua graça aqui. Mostra o teu poder, Senhor. Você imagina aquelas pessoas, aqueles judeus que estavam ali. A cara deles, não pode fazer isso, não pode. Aquela mulher, aquele homem na igreja, não pode. Ele parou com as drogas, com a bebida, ela foi liberta. Ela estava no hospital, ficou 30 dias internada, tá em casa, não pode isso. Pode sim, o nosso Deus pode todas as coisas. Nós servimos um Deus do impossível, que mandou o teu filho para pagar um alto preço para que eu e você pudesse crer nele, que não há nada impossível. Não há nada impossível, mas não é no nosso tempo nem na nossa hora. Ele fez isso para que nós podemos ter paciência e perseverança nessa terra e que nós pudéssemos entender. Persevera que eu estou contigo. Persevera, filho e filha. Porque ele poderia ter vindo na mesma hora, mas ele falou, não é no seu tempo e nem na sua hora. Eu vou a hora que o Pai me mandar. Eu faço como o Pai me manda. E muitas das vezes nós deixamos de servir a Deus por qualquer coisa. Nós deixamos de ir à casa do Pai. Nós o abandonamos o Pai por qualquer motivo, por causa do homem, por causa de uma palavra, por causa de uma atitude. Nós não temos que olhar para os outros, o que os outros falam, o que os outros pensam de nós, mas nós temos que olhar para Jesus, aquele que veio para que nós tenhamos vida eterna. E quantos de nós não temos crido na palavra de Deus? Mas eu venho aqui com essa palavra para dizer para ti, eu não sei o que você está passando, está enfrentando. Eu não sei aonde você está. Seja num leito que o médico já falou tá morto. Mas se você crê, filho e filha, tu verás a glória de Deus. Porque o mesmo Deus que operou lá na vida de Lázaro é o mesmo Jesus que está no meio de nós, com a presença do Espírito Santo sobre nós, que opera milagre. O problema é que muitas das vezes nós desistimos de crer, nós desistimos, nós nos desanimamos, nós não queremos renunciar, nós não queremos buscar Deus, nós queremos tudo fácil, nós queremos do nosso jeito. Já que Jesus não veio, morreu, aceitamos. Espírito Santo, mas Jesus, ele se manifesta na hora certa. Seja qual for a dor que você tem passado, que você tem enfrentado, Jesus está te dizendo hoje, homem e mulher, não há sonho, não há projeto, não há nada impossível que eu não possa fazer. Eu não sei o que você tem pedido para o Pai. Eu não sei o que você tem clamado para Ele. Eu não sei o que você está vivendo aí dentro da sua casa. Eu não sei qual é o milagre que você precisa e que você fala, Deus, eu estou tão cansada, Pai. Para mim não tem mais solução. Para mim não tem mais jeito. Eu oro e nada acontece. Mas Deus está dizendo comigo e com você, filha, no meu tempo, é na minha hora, é para que o meu nome seja glorificado. É o meu nome, ei! Se Deus tem permitido você passar por uma provação, não desanima, não desista. Aqueles que são íntimos de Deus vão passar por provação, vão passar por dificuldade, vão passar por momentos difíceis. Mas quanto maior for a prova, maior será o testemunho que você irá de contar que Jesus fez na sua vida, na sua casa, no seu emprego, na sua
saúde, na vida dos teus filhos, porque é assim que o Senhor fala. No deserto é o tempo melhor da nossa vida, é onde que mais nós buscamos, é onde que mais nós nos dedicamos. No deserto o Senhor faz nós crescer, no deserto o Senhor nos prova, no deserto Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá intimidade, Ele nos dá resistência. Namassorecante orabai. É no deserto, é no momento de provação que nós decidimos quem nós vamos servir. É no momento difícil que Deus fala: se você crê em mim, você viverá tudo aquilo que eu tenho preparado para você. Então o que eu quero te dizer, não desista, não desanima. Sai para fora, homem e mulher. Deus está próximo de fazer o teu milagre. Então clama, busca, persevera, não desiste. Quanto maior tiver a perdição, é porque a vitória está pertinho. Então creia no milagre de Deus, creia que Ele está fazendo, creia que Ele está chegando, Ele está ali pertinho, Ele está vindo já, Ele já ouviu, Ele já viu sua lágrima, Ele já viu sua necessidade, Ele já viu tudo que você tem passado, que você tem vivido. Ele tá aqui pertinho, Ele tá vindo. Ei, se você crê nessa palavra, se você crê, você vai viver o teu milagre. Eu creio, Senhor, nessa palavra. Eu creio nesse Jesus, nesse Deus que ressuscita depois de 4 dias. Eu creio, Senhor, nos meus sonhos, nos meus projetos. Eu creio naquilo que eu olho e eu acho que é impossível. Eu creio. E que você também possa crer aí do outro lado. E se você crê nessa palavra, se você sabe de alguém que está passando por um momento difícil, que precisa ouvir essa palavra, que você possa compartilhar com mais alguém, que você possa se inscrever nesse canal para que ele possa alcançar mais vida, que você possa deixar o seu like, o seu joinha, para incentivar mais pessoas a ouvir a palavra de Deus, porque muitas das vezes nós estamos num hospital, muitas das vezes nós estamos com o dedinho lá o dia inteiro passando assim, e muitas das vezes esse vídeo pode chegar diante de alguém que está triste, desanimado, achando que tudo acabou, e esse vídeo vai de encontro com essa pessoa que Jesus está dizendo: filha, essa morte, essa tristeza, essa angústia, essa depressão não é para morte, mas é para que o meu nome venha a ser glorificado. Então compartilhe esse vídeo, divide com mais alguém. Oh, Rabashurecante Arabás, seja canal de Deus sobre a vida de alguém. Às vezes você não sabe como fazer, você não sabe como falar, mas você fala: não, Deus, através da vida dessa mulher, eu vou compartilhar, eu vou levar essa palavra, que você possa ter uma atitude hoje. Se levanta, sai, remove a tua pedra. Não deixa essa pedra na tua frente. Pede para Deus remover as pedras da sua vida. Pede para Deus remover tudo aquilo que você sozinha não consegue. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. E Lázaro ressuscitou, Lázaro foi para casa. Eu imagino a cena, eles todos felizes indo para casa. E todos que estavam ali aplaudindo a Deus. Aleluia, Jesus, Jesus, milagre. Jesus fez um milagre. Todos podem ver, e é assim que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na vida dos teus. Todos vão contemplar o milagre que Deus vai fazer na tua vida, homem e mulher de Deus. Que você possa ficar com essa palavra. Recebe essa palavra no teu espírito e coloca lá em prática. Crê, filha, que o teu milagre está perto. Assim te diz o Senhor. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém.